Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje para ler João capítulo 20 e ser edificado pela Palavra de Deus, ser transformado pela Palavra de Deus. Amém? Vamos lá. João capítulo 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Chorando enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procurais? A quem procuras? Ele, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja que interessante, que ela viu assim e pensou que ele era um jardineiro, né? Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procurais? Ela, supondo ser ele o jardineiro, ou seja, Jesus é o jardineiro, Adão peca no jardim, cai no jardim. E Jesus é aquele que restaura o jardim. Que Adão pecou no jardim, Jesus é o jardineiro que restaura o jardim. Vamos lá, eu tô meio crente hoje, ô glória. Respondeu o Senhor: Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aí vem aquela piada, né? Jesus apareceu para as mulheres porque as mulheres falam mais. Brincadeira, mulheres. Vocês são bênção. Vocês são bênção demais. Eu tô lendo um livro sobre isso. E mulheres têm um papel especial no ministério da igreja, tá? Eu pessoalmente não creio que mulheres são pastoras, que mulheres têm cargos elevados eclesiásticos, autoridade sobre tudo. Mas isso não quer dizer que as mulheres não preguem, isso não quer dizer que as mulheres não devam ser teólogas, que não devam participar do ensino da igreja, que não devam, inclusive, treinar pessoas para o ministério como aquela Priscila, né? Como Priscila, que treinou muitas pessoas, inclusive participar do diaconato da igreja, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Não creio no pastoreado feminino porque a Bíblia não trata isso. A Bíblia trata de homens ao pastoreado, né? Mas eu creio que as mulheres têm um papel importante no ministério de Jesus, tá? Já tô abrindo aqui o jogo para você. Um papel importante, mulheres têm que falar sim, mulheres têm que orar na igreja sim, têm que ter autoridade. Talvez o que elas não teriam, biblicamente, isso é um papel do homem, é a questão de você, por exemplo, uma autoridade sobre toda a congregação num sentido de pastoreio, num sentido de palavra final, entendeu? Essa parte eu creio que Deus designou aos homens. Por quê? Porque as mulheres são menos capazes? Jamais. Jamais. Tem mulheres muito mais capazes do que homens. Tem coisas que os homens fazem com mais tranquilidade e tem coisas que as mulheres fazem com mais tranquilidade. Pense comigo.
A mulher é boa no cuidado dos filhos. A mulher é boa a administrar a casa. O homem é bom em correr atrás, em apanhar mesmo, em, sabe, levar porrada da vida. É o homem. Eu penso que uma mulher desgasta muito. Mas enfim, isso eu vou falar nos próximos vídeos, quando a gente entrar em Atos dos Apóstolos e a gente começar a falar dessas coisas, beleza? Show de bola? E se você tem uma opinião diferente da minha, não seja um hater, beleza? Seja um crente legal. Valeu? Fale com amor. É isso aí, tamo junto. Vamos lá pro texto, continuar aqui a nossa leitura e ser mais crente ainda. Glória a Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Como está lá em Mateus 16, 19 e 18, 18. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então Tomé estava incrédulo que Jesus ressuscitou. Estava bem incrédulo. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então veja, bem-aventurados os que não viram Jesus e creram. Quem é esses aí? É nós, meus amigos. Nós não vimos Jesus frente a frente. Nós não estávamos ali. Mas nós cremos. Por quê? Porque somos bem-aventurados. Porque nós temos fé. E pela fé nós vivemos. Amém? Vamos lá. O objetivo deste evangelho, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 21. Jesus aparece a 7 discípulos. É isso que nós vamos ler amanhã. Então, pessoal, amanhã vamos ler João 21. E, pessoal, Senhor Deus, muito obrigado por cada um que está assistindo isso aqui, Deus. Senhor, que cada um que está lendo isso aqui comigo, Pai, seja abençoado, Pai. Tenha uma fé firme, Pai. E não se afaste nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para ti, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, que nós vamos ler João 21, meu amigo. E vamos terminar o 4º evangelho da série, meu amigo. Eita glória, coisa boa. Tamo crente. É isso aí. Até amanhã. Valeu e valeu.